Olá! Existem muitos problemas que podem estar causando aquela dor que você vem sentindo na hora da relação. Mas você sabia que nem todas essas dores podem ser causadas por doenças ou problemas físicos? Que algumas dessas dores, elas são causadas por problemas psicológicos ou emocionais? E que se esses problemas psicológicos ou emocionais não forem identificados, você vai tratar um monte de coisa e não vai ter melhora? Por isso eu trouxe esse tema para conversar com você no primeiro episódio do podcast Pepeca Machucada no Divã, onde eu quero que você seja muito bem-vinda. Mas o que é o Pepeca Machucada no Divã? Bom, vamos lá. O Pepeca Machucada no Divã é um podcast onde eu vou trazer e ler com você matérias que apresentam problemas físicos e emocionais que causam transtorno à vida sexual da mulher. Problemas que não são apenas físicos, mas psicológicos também, e que necessitam de uma abordagem por vários profissionais, incluindo ginecologistas, psiquiatras e psicólogos, e onde nós vamos conversar sobre como vários desses problemas necessitam de procedimentos ginecológicos para regenerar a funcionalidade da pepeca. Aqui você vai ficar sabendo o que vem sendo falado sobre esses problemas e os seus tratamentos ao longo dos anos pela imprensa em geral. O que eu concordo, o que eu não concordo e, principalmente, onde nos comentários eu quero ler a sua opinião sobre o que você achou do tema abordado. E por que eu criei o Pepeca Machucada no Divã nesse canal? Porque eu quero explicar para você que vários problemas relacionados à vida sexual da mulher não têm apenas causas físicas, mas também psicológicas. Muitas mulheres têm procurado os ginecologistas para resolver alguns problemas que os ginecologistas não vão ser capazes de resolver sem a ajuda de um psiquiatra, sem a ajuda de um psicólogo ou de um fisioterapeuta. E também porque muitas mulheres não sabem mais o que fazer ou quem procurar para resolverem alguns problemas que estão prejudicando a sua vida sexual e os seus relacionamentos. E é por isso que eu estou aqui. Eu sou o Dr. Wilson Passos, ginecologista obstetra há mais de 20 anos e eu quero conversar com você e te ensinar tudo. Olha só, absolutamente tudo o que você precisa saber sobre como tratar problemas que talvez você nem sonhasse que poderia estar causando tantas dificuldades para a sua vida sexual. E eu quero que você tenha uma ideia bastante clara sobre estes problemas antes mesmo de sair do conforto da sua casa para procurar um médico. Então, seja muito bem-vinda ao Pepeca Machucada no Divã. Bom, meninas, olha só. Eu estou trazendo essa reportagem que foi publicada no site UOL, na parte do Viva Bem, que fala o seguinte, e nós vamos ler essa reportagem. Dor na vagina ou no útero durante o sexo? Veja 8 motivos que podem explicar. Então, essa reportagem ela foi veiculada no dia 29 de dezembro de 2022 e ela trata de uma série de situações que podem gerar dor na hora da relação. E algumas dessas situações, elas não são apenas físicas, mas também psicológicas. E eu achei esse artigo interessante para começar a nossa conversa aqui nesse podcast do canal Cirurgia Íntima de Bem com a Sua Intimidade, que é o podcast Pepeca Machucada no Divã. Então, olha só, se tiverem alguns termos aí médicos, eu vou tentar esclarecer, tá bom? Mas vamos ler a reportagem e vocês vão ver como é super interessante isso que foi trazido pelo site. Dispareunia. A palavra até parece um palavrão, e é verdade, né? Mas representa algo simples, dor em qualquer momento da relação sexual.
A condição afeta as mulheres e, geralmente, os ginecologistas são os primeiros a ouvir as queixas. E são muitas. Olha, vocês não estranhem, tá? Mas são muitas as mulheres que sentem dor na hora da relação. Dor na hora de penetrar, dor durante a relação e dor após a relação. E são vários os motivos que podem gerar estas dores, tá? E aí, continuando aqui a reportagem. Às vezes, ela não sentia nada e depois de um tempo passa a ter dor no sexo. A dispareunia afeta de forma importante a qualidade de vida, gera ansiedade e depressão, compromete a atividade sexual e prejudica os relacionamentos, afirma Thelma Regina Mariotto Zacca, ginecologista responsável pelo ambulatório de dor abdominal, pélvica e perineal do Centro Interdisciplinar da Dor no HCFMUSP e membro da SBED, Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. Realmente, a dor, na hora da relação, ela causa, às vezes, um desconforto tão significativo que a mulher fica com receio de ter relação, que ela já se sente angustiada, já se sente ansiosa só em pensar em ter relação. E muitas vezes isso acaba gerando um problema aonde ela não consegue mais ter relação. E, em função disso, iniciam-se as brigas, as discussões entre os casais. Thelma e Neila Speck, ginecologista da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, reúnem abaixo 8 motivos que podem ser a causa das dores sexuais das mulheres. Então, essa reportagem ela trouxe 8 motivos pelos quais as mulheres podem sentir dores na hora da relação. Mas existem mais motivos também, tá certo? Alguns problemas, eles podem, num primeiro momento, não causar nada, mas depois eles podem gerar sim dor na hora da relação. Por isso, por exemplo, algumas cirurgias, né? Os médicos, eles precisam indicar bem as cirurgias porque elas podem ter consequências posteriores que podem gerar problemas à vida sexual das mulheres. Por exemplo, chegam muitas pacientes lá no meu consultório, principalmente no serviço público, porque eu trabalho tanto no serviço privado quanto no serviço público. Então, chegam muitas mulheres achando que para resolver o problema que elas estão sentindo, elas precisam fazer uma cirurgia. E não é bem assim. Porque mesmo que a cirurgia ela seja bem sucedida, por exemplo, uma cirurgia vaginal, uma colpoperineoplastia, por exemplo, que é a perina que muitas mulheres conhecem assim, com esse nome, ela pode ser um sucesso do ponto de vista técnico, para corrigir uma bexiga baixa, um útero baixo, mas depois a cicatriz gerada pela cirurgia pode levar à dor. Então existem vários fatores que podem, no primeiro momento, não serem percebidos, mas que depois podem causar dor durante a relação. Bom, então vamos lá. Quais foram os 8 fatores aqui que a reportagem nos trouxe dizendo que podem causar dor na relação? Bom, primeiro, endometriose. Realmente, endometriose é complicada. Uma das causas mais comuns de dor na hora do sexo é a endometriose. A doença se caracteriza pela presença de tecido endometrial fora do útero. Bom, deixa eu explicar aí uma coisa. Tecido endometrial é porque o útero ele tem 3 camadas. Ele tem a camada de fora, a camada do meio e a camada de dentro. É como se ele fosse um abacate. O abacate tem a casca, tem a polpa e lá dentro tem o caroço.
Lá dentro do útero, no lugar do caroço, nós temos um tecido, uma cobertura do útero lá dentro chamada de endométrio. É a parte mais interna do útero. E às vezes esse tecido do útero ele sai dali e se coloca em outros locais, que é justamente o que caracteriza a endometriose. É a presença desse tecido de dentro do útero, chamado endométrio, em outro local fora do útero, quando ele vai causar o que a gente chama de endometriose, tá? Então, olha só. A doença se caracteriza pela presença de tecido endometrial fora do útero, em regiões como atrás do útero, no fundo de saco vaginal, tubas uterinas e até nas alças intestinais. Os sacos de endometriose sangram e essa aderência na cavidade abdominal pode provocar dor, principalmente se a penetração for profunda e atingir a região do fundo da vagina. Então, na verdade, o que causa a dor no que se refere à endometriose é quando esse tecido de dentro do útero e que está lá na vagina, no intestino, ou atrás do útero, ou em qualquer lugar, ele sangra, certo? E é o sangramento que irrita dentro da barriga, gerando a dor, gerando cólicas. E aí o que acontece? Quando este tecido endométrio ele está grudado ali na vagina, na parte da vagina que fica dentro do abdômen, ali dentro da cavidade pélvica, quando esse tecido, durante a relação, é estimulado, ele pode sangrar e gerar dor. E realmente causa um desconforto muito grande. Vamos continuar. Os principais sintomas da endometriose são as cólicas menstruais dolorosas e sangramento em excesso. A mulher tem cólica a ponto de desmaiar e até chega a vomitar durante a menstruação. E isso é verdade, isso incomoda muitas mulheres mesmo. Porque olha só, o endométrio é a parte mais interna do útero. E é justamente o endométrio que descama durante a menstruação. Aquele sangramento que sai pela vagina, ele vem dessa descamação do endométrio, dessa parte mais profunda, mais interna do útero. E aí, quando esse endométrio está implantado em outro lugar, ele também sangra. Mesmo fora do útero, ele também sangra. E esse sangramento é o que gera a dor, é o que gera a cólica. E dependendo da quantidade ou da sensibilidade à dor, a mulher pode sim vomitar, pode desmaiar. Muitas mulheres não conseguem trabalhar durante o período menstrual, tudo em função da dor. E muitas dessas mulheres têm endometriose. Também descobrimos a endometriose quando a mulher está tentando engravidar há muito tempo e não consegue, explica Neila. Sim, a endometriose ela pode dificultar a gravidez. Agora, para você que sabe que tem endometriose, não ache que, mesmo tendo essa doença, você não pode engravidar. Pode engravidar sim, tá certo? Bom, o tratamento da doença depende de cada caso e varia se a endometriose está em estágio inicial ou avançado. Talvez a mulher tenha que passar por uma cirurgia para fazer a retirada dos focos de endometriose e aí fazer o tratamento hormonal com anticoncepcional, diz a médica. Então, olha só, a endometriose é uma das circunstâncias que podem explicar a dor na hora da relação, que é chamada de dispareunia, ok? Vamos continuar aqui. E agora nós vamos entrar aqui num quadro super interessante. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, tá? Mas é um quadro bastante interessante e que às vezes confunde o ginecologista, que é o vaginismo. Olha só,
O vaginismo nada mais é do que uma contração involuntária na região perineal, que faz com que ocorra um estreitamento no canal vaginal, tornando a penetração muito dolorida. Então, o vaginismo é uma contração muitas vezes involuntária que faz com que a mulher ela trave, a vagina se feche mesmo e não consiga haver uma penetração por parte do pênis sem gerar dor na mulher. E isso causa muitos problemas. Isso causa muita dificuldade aos casais. Eu já tive uma paciente, por exemplo, há muitos anos atrás, que ela chegou a engravidar sem ter penetração. Para vocês verem como a situação gerada pelo vaginismo é complicada. Então, mesmo sem ter a penetração, essa paciente engravidou, lógico, houve a ejaculação na entrada da vagina, mas não houve a penetração. Então vamos lá. A mulher não consegue controlar essa contração e sofre até na hora do exame ginecológico com o médico. E você que é mulher, você sabe que tem uns ginecologistas que não têm muita paciência não, né? Que hoje nós já temos até algumas recomendações jurídicas com relação a esse tipo de tratamento. Mas tem alguns médicos, alguns ginecologistas que não têm paciência, que acham que é frescura, que a mulher não está querendo colaborar na hora em que nós vamos introduzir o espéculo. E ele muitas vezes não pensa que ela pode ter um vaginismo num determinado grau. E isso causa incômodo, isso causa dor ao tentar introduzir o espéculo. O espéculo é aquele aparelhinho que parece um bico de pato que a gente coloca para examinar o colo uterino. E isso gera dor. Não é só a penetração, ela não consegue introduzir nem um pênis, não consegue introduzir um espéculo, não consegue introduzir um vibrador, um brinquedinho, porque a vagina trava. Normalmente, as mulheres com essa contração têm um histórico emocional de abuso e de violência física, ou desenvolvem o vaginismo por alguma questão emocional. Então, olha só, como é o propósito desse canal do Pepeca Machucada no Divã. É justamente falar sobre problemas físicos que causam dor na hora da relação, mas também problemas psicológicos, problemas emocionais que podem dificultar a relação e a vida sexual da mulher. E o vaginismo é uma doença que se caracteriza principalmente por ter algum fator emocional, algum fator psicológico estressante, gerando essa contração involuntária. O tratamento não é medicamentoso, mas sim psicológico e fisioterápico. Então, olha só, mais uma vez, não é só o ginecologista que vai ter condições de tratar alguns problemas que você, mulher, nos traz ao consultório. Muitas mulheres chegam achando que nós vamos resolver tudo e sozinhos nós não vamos resolver tudo. Muitas vezes nós precisamos de outros profissionais, o psicólogo, o psiquiatra, o fisioterapeuta, outros terapeutas de diferentes linhas para auxiliar no problema de uma determinada mulher. Porque cada pessoa é diferente e cada pessoa exige um tratamento diferente. Nós não temos como empregar sempre a mesma técnica para uma pessoa que vai responder melhor utilizando outra técnica. Então, quando nós conseguimos identificar o problema de vaginismo, nem sempre nós vamos conseguir tratá-lo sem o auxílio de um fisioterapeuta. Existem algumas terapias sexuais que ajudam a aprender a controlar a musculatura perineal, mas nós também encaminhamos o caso para um psicólogo ou psiquiatra, explica Leila. Então, assim, existem várias terapias que podem ser empregadas para auxiliar no caso. E então,
Não é só o médico, não é só o ginecologista que entra para tratar esse tipo de dor na hora da relação. Entra o psiquiatra, entra o psicólogo, entra o fisioterapeuta e entra outros terapeutas também. O sexólogo também pode auxiliar nestes casos, porque tem que ver o que está lá na mente da pessoa causando esse desconforto que gera medo na hora de ter uma relação. Bom, aqui, olha que interessante. Essa causa de dor, ela é muito comum em dois tipos de pacientes. Vamos lá. E em um tipo é mais fácil de tratar que em outro, tá? Mas vamos ver qual é a terceira causa que pode gerar dor na hora da relação. Atrofia vaginal. Atrofia vaginal, ela é, vejam bem, causada pela menopausa. Causada pela menopausa, essa atrofia causa desconforto na relação. Com a menopausa, ocorre um afinamento da mucosa vaginal e o sexo pode provocar fissuras que deixam a região machucada e com uma sensação de ardência. O tratamento também varia de caso a caso, mas pode precisar de reposição hormonal e até, olha só, lasers que estimulam o colágeno e rejuvenescem o canal vaginal. Meninas, deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje, nós estamos evoluindo muito, muito. Quando eu fiz a minha residência há alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, né, nós não contávamos com as tecnologias que nós temos hoje ajudando um grande número de mulheres. A menopausa, que é a última menstruação, ela acontece por quê? Porque ocorre uma queda dos níveis dos hormônios sexuais, do estrogênio e da progesterona, que são responsáveis pela menstruação. E esses hormônios sexuais, o estrogênio e a progesterona, eles também são responsáveis por deixar a vagina sempre molhadinha, preparada para a relação. Quando esses hormônios caem, a vagina ela fica seca. Ela vai diminuindo com o tempo e vai secando. E esse é o processo de atrofia. Ela vai ficando mais fina. Quando a mulher é mais nova, ela tem uma vagina cheinha, grossinha. A mucosa ela é bem fofinha. Mas à medida que ela vai envelhecendo, essa mucosa, que é a parte de dentro da vagina, digamos que a pele da vagina, ela vai ficando seca, vai ficando mais fina. E durante a relação, isso causa trauma, isso causa dor, causa fissura, causa ardência. E esse quadro, ele precisa ser tratado. E nós temos diferentes formas de tratar essa situação que gera dor, gera desconforto na relação. Uma é a utilização de hormônios, através de creme ou hormônio por outra via, seja através da pele, seja através de comprimido. Tem diversas formas de nós aplicarmos hormônios, de nós indicarmos hormônios para melhorar essa sensação de secura na vagina. Mas hoje também nós já temos algumas tecnologias, como é o caso do laser e o caso da radiofrequência, que são utilizados para produzir essa umidificação da vagina. O laser e a radiofrequência, eles se utilizam de determinados mecanismos que independem se a mulher está com o hormônio alto ou baixo para produzir a melhora dessa secura. É lógico, se ela estiver com os hormônios normais, a vagina vai estar úmida. Mas quando ela está com os hormônios baixos, esses aparelhos, o laser, a radiofrequência, eles podem melhorar a umidade da vagina e com isso diminuir o desconforto na hora da relação. Então, a paciente no climatério ou menopausada, ela se beneficia tanto do uso de hormônios quanto dessas tecnologias, laser e radiofrequência. Mas existe um grupo de mulheres que não pode utilizar hormônios,
que são aquelas pacientes oncológicas, as pacientes que já tiveram um câncer de mama, um câncer de útero, um câncer de ovário e que não podem utilizar hormônio. E elas desenvolvem a secura justamente porque o tratamento para alguns tipos de câncer é diminuir o máximo possível dos níveis de estrogênio no organismo da mulher. E aí ela fica sequinha. E para essas mulheres, no passado, não tinha um tratamento. Era só o uso de lubrificante e o uso de hidratante, que não são realmente eficazes. Mas hoje, esse grupo de mulheres já se beneficia do laser e da radiofrequência. Olha que legal, né? Bom, uma outra causa de dor na hora da relação é a síndrome do intestino irritável. Outro motivo que pode levar a mulher a ter dor no sexo é ser portadora da síndrome do intestino irritável, distúrbio intestinal que causa dor na barriga, gases, diarreia e constipação. Constipação é a prisão de ventre, tá? A dor no sexo aconteceria pois a doença provoca a distensão abdominal, alteração do ritmo intestinal e constipação, ou seja, o processo inflamatório causado pela irritação do intestino faz com que ele fique mais lento, mais devagar, e isso gera o acúmulo da caca, das fezes, lá dentro. E esse acúmulo faz com que o intestino ele vá inchando, vá se distendendo. E quanto mais distendido ele ficar, durante a relação, maior é a chance de haver impacto tocando nesse intestino. E isso gera dor. Essa obstrução das fezes pode fazer com que o sexo seja doloroso para a mulher. Esse diagnóstico é mais difícil de ser feito, pois muitos médicos não associam essa síndrome a sentir dor na hora de manter a relação, explica a Thelma, e isso é verdade. A síndrome não tem cura, mas alguns tratamentos paliativos, como mudança na alimentação e auxílio de terapia cognitivo-comportamental, ajudam a deixar a doença estabilizada. Essa terapia cognitivo-comportamental faz parte da psicologia, porque a dor ela mexe com a pessoa. E a linha de tratamento psicológico, cognitivo, comportamental, ela trabalha alguns problemas que a pessoa está vivendo naquele instante, para ajudá-la a lidar com aquela situação. Então, nós vemos que a dor na hora da relação não está relacionada somente a problemas físicos, mas também problemas emocionais ou com repercussões emocionais. Porque a mulher, tendo dor, ela vai começar a sofrer alguns transtornos de desconforto e isso faz com que ela tenha menos vontade de ter relação, que já sinta até medo de ter relação. E isso diminui a intimidade com o parceiro, porque havendo cada vez mais intimidade, isso significa que ela possa se submeter a uma relação. E o que ela quer é evitar a relação em determinadas circunstâncias. E isso gera problemas, briga entre o casal. Bom, esse próximo problema aqui, que pode gerar dor na hora da relação, é extremamente comum. Muito, muito, muito comum. Que é a candidíase. Considerado um problema temporário, a candidíase é uma infecção na vagina ocasionada por fungos que causam corrimento espesso e uma irritação local. Ela não é persistente e acontece só em determinado período, mas quando está com essa inflamação, a mulher fica com dor na hora da relação sexual. O ideal é que ela vá buscar um ginecologista para fazer o tratamento de forma adequada e não se automedique. E aqui, essa parte da reportagem, ela trouxe essa informação certinha. Só que, e aí eu preciso explicar, que ela é uma informação parcial. Por quê? Porque a candidíase, de fato, ela pode ser um episódio esporádico, mas ela pode ser uma candidíase recorrente. Ou seja, a mulher termina de tratar um episódio de cândida e
depois já desenvolve um outro episódio de Cândida. Nós dizemos que a mulher ela tem candidíase de repetição quando ela trata 3 ou mais episódios de Cândida por ano. Se num período de 12 meses ela tratou já 3 vezes, ela já sofreu esse problema 3 vezes e teve que tratar, nós dizemos que ela tem candidíase de repetição. E a candidíase de repetição, ela também vai gerar desconforto, vai gerar dor. Só que ao invés de ser um desconforto e uma dor temporária, vai ser um desconforto e uma dor na hora da relação com uma frequência, ou seja, enquanto os episódios se repetirem. Bom, um outro fator que pode gerar também dor na hora da relação são as vulvovaginites. A cândida, ela também é um tipo de vulvovaginite, só que nós temos outros tipos. Nós temos basicamente 3 tipos de vulvovaginites. Um é a cândida, o outro é a vaginose bacteriana e o terceiro é a tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível. A cândida, ela não é considerada... A cândida e a vaginose bacteriana, que é causada por uma bactéria chamada Gardnerella, cândida é um fungo, Gardnerella vaginalis é uma bactéria. Elas não são consideradas doenças sexualmente transmissíveis, apesar de muitas mulheres brigarem com os maridos porque acharam que pegaram alguma coisa do marido ou do namorado. Mas cândida e Gardnerella não são doenças sexualmente transmissíveis porque elas já vivem na vagina da mulher. Mas a tricomoníase não. A tricomoníase sim é uma doença sexualmente transmissível. E essas 3 doenças, a candidíase, a vaginose bacteriana e a tricomoníase, constituem as vulvovaginites. A inflamação na parte externa da vagina, a vulva, pode ser causada por uma bactéria ou fungo protozoário e deixa a região dolorida por conta da ardência e coceira. A mucosa fica sensível, pois, por conta das coceiras, criam-se algumas fissuras e assaduras. Aí, se a mulher faz sexo com essa doença, sente dor por causa da inflamação. O ideal é buscar o tratamento para só então retomar a vida sexual. Então, olha, esse trecho da reportagem, eu quero deixar essa ressalva. Vulvovaginite não é uma doença específica, tá? É isso que eu acabei de explicar. As vulvovaginites, elas se caracterizam por um conjunto de doenças, não é uma doença só. Então, a candidíase, a vaginose bacteriana e a tricomoníase, elas são, em conjunto, chamadas de vulvovaginites, tá bom? Elas podem causar irritação, podem causar a coceira e, consequentemente, a ardência e a dor na hora da relação. Herpes também é uma doença que pode gerar dor. O herpes genital é uma doença sexualmente transmissível, DST. Hoje, na verdade, nós já não falamos DST, doença sexualmente transmissível. Nós chamamos de IST, infecção sexualmente transmissível. Então, o herpes genital é uma doença sexualmente transmissível, segundo o artigo, transmitida por vírus e que ataca a mucosa da região genital. A doença pode provocar uma neuropatia, dor nos nervos, na região vulvar. Na região vulvar e resultar em dor na hora do sexo. A vulva é a parte externa, é a pepeca do lado de fora, que é constituída pelo monte de Vênus, pelos grandes lábios, pelos pequenos lábios, ali pelo clitóris. Toda essa parte é chamada de vulva, tá? O ginecologista poderá prescrever a medicação adequada para o tratamento que, normalmente, envolve remédio oral, banho de assento e pomadas locais. O herpes é uma doença autolimitada, ou seja, ela mesmo sem tratamento, ela vai melhorar. O vírus do herpes, ele não tem cura, não tem um remédio. Ele pode se manifestar
e depois voltar e a pessoa não apresentar mais sintomas. Mas é a presença é a presença de lesões esporádicas. Ela aparece num período e depois melhora e aparece num outro período. Então não tem um tratamento específico. Os remédios que a gente passa é justamente para diminuir o tempo de incômodo causado pelo herpes, tá bom? E ele também pode causar dor na hora da relação. Bom, meus amores, o texto falava em 7 causas de dor na hora da relação, né? Mas eles só trouxeram 7, né? Então vai ficar faltando aí uma 8ª causa, que eu vou falar que pode ser também outras situações, né? Então vamos lá, 8ª causa, cirurgias vaginais. As cirurgias vaginais, elas podem ser muito bem sucedidas e alcançarem os objetivos aos quais elas se propõem, que é levantar a bexiga, levantar o útero, diminuir a flacidez da vagina, mas também, se ela for feita com corte, esse corte pode gerar dor. Pode, ao cicatrizar, mesmo cicatrizando direitinho, criar uma cicatriz. E essa cicatriz também favorecer o desenvolvimento da dor na hora da relação. E aí nós temos que utilizar determinados recursos para tratar essa dor. Essa dor causada por cirurgias na vagina, elas podem levar às mesmas condições que todas essas doenças geram, ou seja, problemas psicológicos. A mulher, ela pode sentir tanto incômodo, tanta dor na hora da relação, que ela passa a querer evitar a relação. E com isso, se afastar do parceiro ou se afastar da parceira, certo? Evitar determinados brinquedinhos que introduzam na vagina, porque eles também podem gerar dor. Ou seja, a mulher pode ter muitas complicações na sua vida sexual em função de uma série de problemas, uma série de transtornos que podem ser tratados. E esses tratamentos, eles não são apenas realizados pelos ginecologistas, tá certo? Mas por outros profissionais que venham a auxiliar a conduta médica. Tá certo? Meus amores, obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio do Pepeca Machucada no Divã, que faz parte, que é um podcast que faz parte aqui do canal Cirurgia Íntima de Bem com a Sua Intimidade. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, no YouTube, nesse canal, no Cirurgia Íntima de Bem com a Sua Intimidade, e vão lá e apertem ali o sininho das notificações, para que quando eu produzir um vídeo, vocês fiquem informados. Tá certo? Gente, um abraço e até o próximo episódio 2 do nosso podcast.